Isso acontece por quê? Porque as pessoas, no geral, elas fogem de estarem paradas. Elas têm medo de estarem paradas. As pessoas têm medo de deixar a mente num estado de silêncio. As pessoas fogem do silêncio. Você percebe como as pessoas no dia a dia são barulhentas, né? Trabalho, família, filhos, corre, trânsito, internet, aulas, trabalho, etc, né? E quando a pessoa me fala que não medita porque não tem tempo, eu não sei se eu acredito. Talvez ela não medite por algum outro motivo. Falta de conhecimento, falta de prática, né? Mas é possível sim, porque meditar não leva tempo. Não leva tempo. Depois de um tempo de prática, você entra em estado de meditação em menos de 1 minuto, segundos. Depois de um certo tempo de prática, você pode lavar louça, dirigir, meditando, em estado de meditação, né? Todas as técnicas levam para este caminho, né? Meditação não é... Todo mundo faz essa piada, né? Vou meditar. Não é isso. Isso são É técnicas. verdade, né? E quais são as formas de meditar? Quais são as técnicas que existem aí no mundo da meditação? Milhares, né? Muitas. Vamos falar só citando 2, 3 exemplos, né? Por exemplo, as técnicas de respiração, né? Vou falar rapidinho sobre a respiração, né? Escuta só, toda a nossa consciência está baseada, o nosso cérebro, o nosso corpo e a nossa consciência e o nosso nível de consciência estão baseados na nossa quantidade de oxigenação cerebral, né? E isso pode ser controlado para mais ou para menos através da respiração correta. Você pode perceber como uma pessoa está através da respiração dela, né? Então existem técnicas de hiperventilação, né? Isso é chamado de pranayama, ou também outra técnica dentro do pranayama que é o kapalabhati, né? Que são modos de respirar que você oxigena seu sistema neurológico, né? De forma que te ajuda a entrar em outros estados de consciência mais profundos ou mais elevados, né? Existe também o yoga, né? O yoga é a prática são também chamada, dentro do yoga temos os asanas, né? Que são aquecimentos, são posturas, né? Para você deixar o seu corpo saudável, para você poder alcançar ao estado meditativo, né? Ou seja, existem muitas técnicas de meditação, mas eu diria que todas elas visam o mesmo fim. E também tem aquela questão da ressignificação, né? Muito da capacidade de criatividade, da criação, da ressignificação, tá na meditação, né? Qual que é a relação disso? Eu arriscaria dizer que toda a criatividade possível, ela vem através de um profundo estado de meditação. Criatividade é a capacidade de criar algo novo. E se a nossa mente está barulhenta, se o nosso pensamento está barulhento, né, é difícil criar algo novo. Provavelmente a pessoa criaria alguma outra repetição de alguma outra coisa velha, né? Então, quando a pessoa consegue se colocar em estado de meditação, ela entra em contato com o novo, né, dela e da vida. E a partir daí ela pode criar milhares de coisas. Produzir autocura para si mesmo, para o corpo, para a mente, para o mundo. E a meditação, ela já foi comprovada cientificamente, né, professor? Já foi estudado lá com aquela pegada do capacete de eletrodo, né? Como que até mesmo a oração, os monges lá que ficam fazendo as meditações deles, como que isso interfere nas ondas cerebrais e tal. Quais são os benefícios corporais? Vamos tentar se atentar aos benefícios corporais da meditação. As neurociências têm estudado a longo prazo, né? Há muito tempo que as neurociências têm estudado as técnicas de meditação. Se eu não me engano, esses estudos começaram com o Dalai Lama, eu acho, né? Colocaram um capacete de eletrodo e puderam perceber, né, o óbvio. Precisaram de toda uma tecnologia rebuscada para perceber o óbvio, que a meditação ela afeta o fluxo de consciência
Por exemplo, né, falando uma língua, as pessoas adoram falar de ciência, né? Tudo é ciência hoje em dia. Então vamos falar um pouco de ciência, né? Todo nossa atenção, nosso sistema neurológico, nossa consciência, ela tem um ritmo de funcionamento, ela tem ondas de eletrodos, né? Por exemplo, vamos falar rapidinho do coração, né? Para saber a saúde do nosso coração, a gente pode colocar eletrodos, né? Eletrodos e perceber, né, através do traçado no eletrocardiograma, né, como que está a saúde do nosso coração, os movimentos, está certo, errado, né? O mesmo vale para o nosso cérebro, né? Através de um capacete de eletrodos, né, percebe-se como que funciona, se a pessoa está em ondas alfa, teta, gama, né? E se a pessoa conhece, né, se ela sabe se colocar nesses estados, né, isso facilita a compreensão, o estudo, o aprendizado, a memória, né? São diversos benefícios cognitivos que são comprovados pela meditação e pela ciência. Eu tenho minhas críticas, né, quando falam, é comprovado pela ciência, uau! Eu sempre explico que as ciências são importantes. É claro, ninguém vai negar a importância das ciências, né? Mas a ciência é um discurso muito recente, né, de conhecimento, né, que deve ser analisado, compreendido, né? Mas as ciências, eu não penso que elas devam ter um status privilegiado na busca do conhecimento, né? Eu diria que eu colocaria as ciências talvez até o mesmo patamar que a filosofia, ou até colocaria a filosofia acima das ciências, né? Compreende? Claro. Eu lembro, eu estava lendo aqui, né, o texto que você me mandou, e tem uma frase muito boa que fala que depois que a armadilha de coelhos pega um coelho, ela é esquecida. Explica isso. O que significa isso? Você pegou uma parte bem adiante do texto, né? Nesse texto eu estou falando, inclusive eu preparei esse texto, né, para falar na live de hoje, né? Por exemplo, sobre o profundo estado de meditação, né? Quando a pessoa alcança esse estado, não há palavras para explicar. A gente precisa entender que as palavras e o pensamento têm uma capacidade limitada de compreensão. O nosso pensamento é limitado, a nossa linguagem é limitada, né? E então, Chuang-Tzu, a pronúncia é Chuang-Tzu, né? A pronúncia chinesa desse autor, né? Um filósofo chinês, ele fala dessa metáfora, né? E o intuito da armadilha de coelho é pegar o coelho. Quando você pega o coelho, você não precisa mais da armadilha. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha das palavras. Uma vez que a pessoa alcança um estado de meditação profundo, não há palavras. E qualquer palavra vai limitar, vai rotular. Nenhuma palavra vai corresponder àquilo que é a meditação. Pelo contrário, a mente e o pensamento limitam a realidade. A realidade é muito mais profunda do que se pode falar ou imaginar dela, né? Então, vamos lá, sua pergunta é como que chega nesse estado de não nomear, né? Através de uma técnica simples, pouco falada, eu não vejo quase ninguém falando sobre isso, né? Sobre a atenção plena. Quando a gente está em profundo estado de atenção, por exemplo, num objeto, né, ou no pensamento, né, a gente não está nomeando, a gente está apenas percebendo. Isso tem muita semelhança com a fenomenologia, muita semelhança. Por quê? Espero que estejam me acompanhando, né? A fenomenologia é um modo de perceber a natureza, né, na sua fonte, sem nomear, a manifestação da natureza, a manifestação do mundo na sua fonte, que é antes do pensamento.
O pensamento é um processo secundário. Secundário. Então, quando a gente está plenamente focado em algo, né, num objeto, ou na mente, ou no pensamento, né, a gente não está nomeando. Entende? Não estamos envolvidos nos processos da memória e do pensamento. Memória e pensamento são importantes, claro que são, né? Mas, através da meditação, busca-se um estágio para além da memória, do pensamento, para além do ego, para além do eu. E isso eu gostaria de falar, né? Que uma das maiores importâncias da meditação, né? É para a gente quebrar essa ideia de eu, essa ideia de ego. Toda a nossa sociedade baseia-se, né, na ideia do eu, na ideia do ego. Pensa, por exemplo, um discurso forte hoje em dia que é a psicanálise, né? Toda a psicanálise baseia-se na ideia do eu, na ideia de ego, né? Porém, esse eu, esse ego é muito limitado. É muito limitado. Produz guerra. Produz diferença. É preciso ir para além do eu. Precisamos falar do nós. E podemos fazer isso através da meditação, das técnicas de concentração, através das técnicas de atenção, né? Então, teoricamente, né, a gente já faz uma meditação, né, lavando louça, dando uma caminhada, né? A gente já está ali fazendo uma terapia, né? Já é terapêutico. E se a pessoa não consegue sair desse estado? Porque tem algumas pessoas que elas entram tão profundamente que elas não conseguem mais voltar. Você já viu isso em alguma meditação? Você já ficou assim? Sabe? Né? Vamos lá. Sim, é possível. É indicado para iniciantes, né, começar com professores, né? É indicado começar com professores, né? Embora eu sempre pratiquei meditação, quando eu peguei mais profundo, tá, era na época do meu mestrado, muito tempo atrás, na USP, quando os alunos reuniam-se presencialmente, né, que isso é uma coisa que não existe mais, né, a gente tinha aula de técnicas de meditação, então usávamos várias técnicas, tátil, visual, olfativa, usando a meditação, olhando a chama da vela, né, existem várias técnicas. Eu diria que para o iniciante é bom começar com o professor, né? Em alguns momentos, né, naquelas práticas, foi importante que o professor estivesse do meu lado, né, próximo de mim, conversando comigo, né, me tocando, me chamando para a realidade. Porque, por exemplo, quando você pratica uma técnica de respiração, né, um Kapalabhati, por exemplo, né, um Pranayama, né, a sua mente ela fica turva, né? Turva. Isso né? Todos nós temos uma relação entre corpo, mente e espírito, que elas estão conectados, né? Isso raramente poderia acontecer se a pessoa tivesse um sério problema neurológico, né? Caso a pessoa tenha algum comprometimento de saúde, né? Fora isso, não. Talvez ela entre num estado profundo que ela vai voltar mais lentamente, né? Mas volta. As pessoas não devem procurar a meditação para algo. Muito embora as pessoas procuram a meditação para o estudo, para o desempenho, para o trabalho, para o rejuvenescimento, enfim. Ok, é possível, né? Mas a meditação ela é necessária em si mesma, em si própria. Entende? É um estar presente. Não é estou meditando para ficar mais inteligente, não é estou meditando para ficar mais saudável, mais jovem. Não. Isso acontece naturalmente. A pessoa que medita regularmente, diariamente, ela tem um outro processo corporal e biológico acontecendo. Ela tem um estado de plena atenção em todos os seus processos biológicos e corporais e psicológicos, né? Então, o rejuvenescimento, né, é natural. E, né, a cada dia que passa, a nossa mente deve estar mais forte,
mais jovem, mais resistente, mais cheia de força e energia. Entende? Isso sim, eu vejo como rejuvenescimento, né? Envelhecer saudável. Eu falo isso para muitas pessoas, para meus pais, né? Eu vejo as pessoas envelhecendo de uma forma muito difícil, digamos assim, né? Por diversos motivos que não caberiam falar aqui, né? Mas à medida que a gente procura autoconhecimento, né? Na medida que a gente procura envelhecer saudável, alimentação, dieta correta, sono correto, trabalho correto, né? O rejuvenescimento acontece naturalmente. Muito bom, muito bom. E a meditação, ela tem alguma ligação religiosa? Tem alguma relação com a religião? Não. Muitas religiões usam, né, de técnicas e de partes da meditação, né, para diversas finalidades, mas a meditação em si não tem relação nenhuma com a religião, nem com a religiosidade. Um cristão, um hindu, um muçulmano podem praticar meditação tranquilamente. A meditação não é uma doutrina, não tem um Deus. Ela pensa nela como uma ferramenta, como uma técnica. Mas tem a ver com crença ou não? Nem um pouco, não. Nem um pouco? A crença, não. A crença, isso é difícil de explicar, mas vamos lá. A crença, ela está baseada nos processos do pensamento. Toda crença está baseada nos processos do pensamento. E a meditação vai além dos processos do pensamento. Isso é importante falar, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre a crença em Deus, né? Por isso que a meditação é importante, para ir além dos processos do pensamento. Isso é uma coisa muito importante de refletir. Ou seja, o pensamento, ele é importante para a investigação de uma camada da realidade. O mundo manifesto, digamos assim, né? É muito importante para esses processos, né? Mas, no entanto, às vezes a gente está procurando saber quem somos nós, o que é a humanidade, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? E aí o pensamento talvez não ajude. Depois que a gente entra num processo de meditação profundo, né, compreendemos a natureza do pensamento. Não rompe-se, não se rompe, mas a gente compreende o processo. Como começa um pensamento, qual a relação do pensamento com o mundo manifesto, com a realidade ao nosso redor. Mas, num estado de profunda meditação, o observador é o observado. O dançarino é a dança. O poeta é a poesia. O pintor é a pintura. Existe uma fusão entre sujeito e objeto. Com a meditação, a pessoa vai ter melhores condições de identificar qual é a sua real necessidade e saber que o que ela precisa já está dentro. Parece simples o que eu estou falando, mas não é. O que eu estou falando exige uma certa delicadeza para compreender. Você percebe o quanto as pessoas procuram fora? Será que só eu que acredito nisso? Que 99% das pessoas procuram a resposta fora? Vou procurar saber num livro, vou perguntar para o meu guru, para o meu guia. Ok, é um método. E essa pessoa que te responder, né, ela vai responder de acordo com o conhecimento dela, com a vivência dela, que pode não corresponder e não corresponde com a sua verdade. E é importante desenvolver a intuição, porque a intuição está além do pensamento. As ciências não explicam o que é a intuição. Nós somos tão acostumados a perguntar para um outro a respeito de nós mesmos. Perfeito. Por mim, eu me dou por completo, por satisfeito aqui no nosso podcast, né? Nossa live.
vocês conhecem agora mais um pouquinho do professor Felipe Margarido e do trabalho que ele faz. Quem quiser esse texto, faz o seguinte, manda uma mensagem para ele que ele vai ter o prazer de mandar lá o link do Google Docs para você, tá certo?